Muito boa tarde, ministros e colaboradores no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É para mim uma bênção grande estar novamente com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Estamos conscientes de que estamos no tempo final, um tempo paralelo ao tempo de Noé e também ao tempo de Ló, um tempo difícil. Difícil em todos os aspectos da vida do ser humano. E na parte econômica, a humanidade está sofrendo em todas as suas nações uma crise econômica, mas temos que sobreviver e encontrar a forma de termos bem a nossa família e poder nos desenvolver no econômico o melhor possível, para o qual é importante usar os mecanismos legais que há em nosso país, nossas nações. Ou seja, que é preciso trabalhar. Sempre desde Gênesis, encontramos que Deus estabeleceu que o homem trabalhasse. Depois da queda, encontramos que com o suor da sua testa se sustentaria. Portanto, é preciso trabalhar e em lugares quentes se sua mais. Mas o esforço tem sua recompensa. Vamos ler em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 ao 6, onde diz, certamente, corrijo, Malaquias, capítulo 4, versículo 1 ao 6, certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é muito simples. Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor, de Jeová.
E entre parênteses, temos que nos revelará entre os mistérios divinos o mistério da grande carpa catedral. Elias virá primeiro para restaurar ao seu povo a palavra original. Podem sentar, queiram ter a bondade. Porquanto de todos os profetas que Deus enviaria, encontramos que os últimos ministérios proféticos serão o ministério do Messias, os ministérios de Moisés e Elias. Estes são os ministérios correspondentes ao tempo final, que estão prometidos para o povo de Deus. Para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, já vimos que o ministério de Elias veio na América do Norte, assim como veio o ministério de Elias no meio do povo hebreu, em João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo. Assim veio o ministério de Elias pela quarta ocasião, precursando a segunda vinda de Cristo. É que o ministério de Elias, sendo o ministério que o Espírito Santo esteve operando desde os dias de Elias Tisbita, em Elias Tisbita, o ministério de Elias pela primeira ocasião, em Eliseu, o ministério de Elias pela segunda ocasião em uma dupla porção, em João Batista, operando pela terceira ocasião para precursar a primeira vinda de Cristo. Disso foi que falou o anjo Gabriel ao sacerdote Zacarias em São Lucas, capítulo 1, e disse que viria esse filho que Zacarias teria com o espírito e virtude de Elias. Depois, pela quarta ocasião, o encontramos vindo esse ministério de Elias operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham para o cristianismo, para restaurar os crentes em Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé dos pais. Os filhos são os crentes em Cristo e a fé dos pais é a fé dos pais apostólicos. A como se cria, como era crido no tempo dos apóstolos. A doutrina apostólica que está gravada no livro dos Atos, no livro dos Atos e também nas cartas apostólicas de São Paulo, São Pedro e demais apóstolos que escreveram, e também no livro do Apocalipse. E está prometido que virá o espírito de Elias, o ministério de Elias, que virá para os judeus, acompanhado do ministério de Moisés. O ministério de Elias pela quinta ocasião virá aos judeus no tempo final. E o ministério de Moisés pela terceira ocasião, se contarmos a manifestação do Espírito Santo, enviando um profeta como Moisés, o qual foi Jesus Cristo. Mas se não contarmos essa ocasião, seria pela segunda vez vindo aos judeus para uma restauração, um avivamento da parte de Deus
para serem restaurados ao programa divino, à palavra de Deus, às Escrituras. E assim, Israel terá um avivamento espiritual grande no tempo final. Antes que venha a grande tribulação ou aperto de Jacó, como está mencionado na Escritura. Antes que venha o dia do Senhor grande e terrível, eis que eu vos envio o profeta Elias. Malaquias capítulo 4. Esse será o ministério de Elias pela quinta ocasião, sendo enviado ao povo hebreu, assim como pela quarta ocasião enviou a igreja do Senhor Jesus Cristo para restaurá-la à fé dos pais apostólicos. Por isso, o reverendo William Branham esteve falando sobre este ministério de Elias pela quarta e quinta ocasião. É um ministério para restauração. Assim como o ministério de Elias pela primeira ocasião restaurou as tribos perdidas, restaurou as tribos perdidas ao reino de Deus. Pois naqueles tempos, naquele tempo, tinham se inclinado para a idolatria e tinham 450 profetas de Baal e 400 de Acera, os quais desviavam o povo hebreu, e na cabeça tinham Jezabel, a Jezabel e Acabe. Mas Deus enviou o profeta Elias e mostrou tudo o que ele tinha que fazer. E tudo fez como Deus mostrou, mesmo que ao final foi que ele disse que estava fazendo conforme Deus mostrou. Qualquer um podia ver Elias fazendo um desafio, desafiando os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Acera, e dizendo: cada um de vocês tome um bezerro, um boi, cortem em pedaços para oferecê-lo a Baal. E eu tomarei um, o cortarei em pedaços e o porei sobre as pedras, colocarei lenha debaixo dele e o Deus que responder por fogo, esse seja Deus para Israel. Aceitaram o desafio. Eles não tinham visão. E começou o desafio. Elias diz: como vocês são mais, façam primeiro. Cortaram o boi deles e o colocaram no lugar para o sacrifício que eles realizavam a Baal e começaram a pedir que Baal lhes respondesse por fogo e consumisse o holocausto ou o sacrifício que eles tinham preparado. E nada ocorria.
e cortavam o corpo, começavam a sangrar e nada ocorria. E Elias, diz a Escritura, que zombava deles. Dizia: clamem mais alto. Talvez está tirando uma soneca, descansando. Portanto, clame para que acorde. Mas nada acontecia. Depois, quando chegou a hora do sacrifício, a hora de oferecer a Deus e Deus responder, Elias tomou o lugar correspondente e diz ao povo: se Baal é Deus, sirvam a Baal. O Deus que responder por fogo, esse seja Deus. E se Jeová é Deus, então sirvam a Deus, sirvam a Jeová. O desafio foi que quem respondesse por fogo, esse seria Deus. O Deus verdadeiro. Cortou. Elias colocou o bezerro, o boi, sobre o altar que estava arruinado e agora o tinha restaurado, colocando as 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, e mandou jogar água na vala que estava ao redor do altar. Quando jogaram, depois disso, joguem de novo. Assim jogaram de novo e jogaram umas 3 vezes. E depois Elias clama a Deus e pede que responda por fogo, recebendo o sacrifício e consumindo o sacrifício. E desceu fogo do céu e o sacrifício foi consumido pelo fogo divino, e todo o povo clamou: Jeová é Deus. Assim foram restaurados a Deus, a fé de Deus, o qual é tipo e figura do que Elias fará neste tempo final. Assim como fez o quarto Elias também, restaurando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé apostólica. Assim, Deus restaurará o seu povo Israel, a verdadeira fé no Deus de Israel, para o qual enviará Elias, antes que venha esse dia terrível do Senhor, a grande tribulação. Portanto, o Espírito Santo estará operando o ministério de Elias pela 5ª ocasião e o ministério de Moisés pela 2ª ocasião. Se omitimos a ocasião em que se manifestou em Jesus, ou pela 3ª ocasião, se tomarmos em consideração essa manifestação do Espírito Santo em Jesus, um profeta como Moisés, e até maior que Moisés. Estamos no tempo para que essas profecias sejam cumpridas, tanto para o cristianismo como para os judeus. Também temos a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo, onde o ministério de Jesus será repetido no meio dos crentes
em Jesus Cristo. Vimos também o ministério de Jesus operado nos diferentes apóstolos e mensageiros da Igreja do Senhor Jesus Cristo em suas diferentes etapas. Ouvimos em forma maravilhosa em São Paulo e em São Pedro também, e o vimos em diferentes mensageiros. E o vimos em uma forma grande no Reverendo William Branham. Era Cristo operando por meio dele, o ministério de Cristo operado pelo Espírito Santo no Reverendo William Branham. E será visto de novo operado pelo Espírito Santo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a Igreja do Senhor Jesus Cristo a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. Cristo visitará sua igreja neste tempo final para ressuscitar os mortos em Cristo que virão com ele em sua vinda, quando ele terminar sua obra de intercessão no céu e se converter, sair do trono de intercessão e se converter no leão da tribo de Judá em Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, clamando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes e reclamando tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Ele tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, e o abrirá e o trará à terra a sua igreja. E assim, com esse livro aberto, será conhecido tudo o relacionado a Cristo e sua igreja. O Espírito Santo abriu 6 selos, ou seja, que revelou o conteúdo de 6 selos, mas do 7º selo não disse, o seu conteúdo não revelou, mas que se manteve fechado, não revelou o Espírito Santo, o mistério do 7º selo, porque isso será aberto à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final para revelar o mistério desse 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo e dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será cumprido sob a terceira etapa que disse o reverendo William Branham, onde dará fé para serem transformados e raptados com Cristo. E a terceira etapa disse o anjo ao reverendo William Branham, que será em um quartinho pequeno, em uma grande carpa catedral, que haverá no meio do cristianismo, pois ali estava se pregando a visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Ali estava se pregando o evangelho de Cristo e as pessoas vinham a Cristo arrependidos, recebendo como Salvador. E também foi mostrado que no quartinho pequeno voou para esse quartinho pequeno a coluna de fogo, e que também ali também foi depois o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e também o reverendo William Branham foi para esse lugar. Recordem que estavam em corpos espirituais, corpo angelical. E ele viu doentes, além dos que recebiam a Cristo. Depois viu a parte da oração pelos doentes, onde fizeram uma fila grande e longa, e doentes sendo levados, tanto paralíticos
como pessoas com diferentes problemas de saúde, entrando nesse lugar, nesse quartinho pequeno, pela porta da frente e saindo pela porta do lado, curados. O reverendo William Branham esteve ali vendo tudo o que estava acontecendo nesse quartinho pequeno e o que também estava acontecendo fora. E o anjo diz: recordas o nome que buscavas quando estiveste ali no quartinho pequeno? Que nome mais importante pode estar ali? Que o nome do Senhor Jesus Cristo. E que, se for o nome novo? E se for o nome novo? Porque essa é uma etapa que ele chamou a terceira etapa, o anjo chamou a terceira etapa, onde a bênção de Deus virá em toda a sua plenitude nessa manifestação plena do Senhor Jesus Cristo, no meio da sua igreja, na etapa correspondente à sua igreja neste tempo final. Não para a primeira etapa que foi lá, na Ásia Menor com São Paulo, nem na segunda, terceira, quarta e quinta ou sexta etapa que foi na Europa, com diferentes mensageiros que ele enviou. E também não foi para a sétima era da igreja ou sétima etapa que corresponde à América do Norte, mas para a etapa que viria ou virá depois da sétima etapa que correspondeu à América do Norte. E como se usou o idioma correspondente a cada etapa da igreja, também se usará o idioma que corresponde à etapa depois da sétima era. O reverendo William Branham viu e ouviu e disse que os trovões falaram em um idioma desconhecido para ele. Será o idioma da manifestação final de Cristo que ele usará no meio do povo, onde estará se cumprindo essa etapa e onde se verá o cumprimento da visão da carpa, uma tenda gigante, onde estará a manifestação de Cristo no meio do seu povo, sua igreja. Para o cumprimento dessa etapa, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando braço a braço com o Espírito Santo e sua manifestação final, para que se cumpra essa visão. Por isso, o reverendo William Branham esteve falando sobre a forma em que Deus atua por meio de Cristo no meio da sua igreja e nos diz que assim como Deus operou por meio de Cristo, Cristo opera por meio da sua igreja. Será Cristo operando por meio da sua igreja neste tempo final. E se será Cristo operando por meio da sua igreja neste tempo final, então temos que saber que será Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja.
Ele esteve todo o tempo no meio da sua igreja, pois ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim do mundo. E será por meio da sua igreja que ele operará. E, consequentemente, quem veremos atuando será a sua igreja, os membros, o corpo místico de Cristo, como vimos, operando Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja por meio dos seus diferentes mensageiros, aos quais Deus juntou o grupo de cada etapa de cada era, e o mensageiro com esse grupo esteve trabalhando na obra de Cristo. Isso foi Cristo operando nessa terra através dos membros do seu corpo místico de crentes. Essa é a forma de Deus sempre atuar, operar. É Cristo por meio da sua igreja, operando conforme o que ele prometeu. Portanto, não veremos Cristo literalmente construindo uma grande carpa catedral, mas que veremos Cristo manifestado em e através da sua igreja, usando-os para a construção dessa grande carpa catedral, no território que corresponda para este tempo final. Mas nesse lugar vai estar o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, operando, realizando todo esse trabalho que foi visto pelo reverendo William Branham, o qual o anjo mostrou e disse: isso será, isso é a terceira etapa e não dirás nada a ninguém. Ou seja, que falou bastante, muito, sobre essa etapa comparado com o que o anjo disse. Porque quando as primeiras duas etapas foram mostradas, ele as revelou e surgiram muitos imitadores. E, ao invés da vista do povo estar fixa no Espírito Santo operando através do reverendo William Branham, a colocar em outros pregadores que não os guiaram a todo o programa divino, a toda a verdade. Naquelas ocasiões, foram mostradas essas etapas em um lago e muitos peixes formosos e assim por diante. Mas agora esta etapa, terceira etapa, que ele não pôde realizar porque puxou a linha antes de tempo de uma forma forte, e o que pescou foi um peixinho tão pequeno que parecia a isca de peixe que tinha no anzol. Depois é colocado em outra dimensão. Veja, é passado a outra dimensão mais alta, onde lhe é mostrado uma grande carpa catedral, a qual, em termos simbólicos ou espirituais, também representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E, na parte física, pois a construção
de um edifício gigante que diz o reverendo William Branham que era uma carpa, uma tenda ou um edifício. Tinha as duas qualidades, onde se pregava o evangelho de Cristo, era feito chamamento para que venham aos pés de Cristo e se orava pelos doentes. Não lhe foi mostrado os detalhes de como e onde foi construída ou seria construída essa grande carpa catedral. Nem foram dados muitos detalhes para que os imitadores não pudessem fazer uma imitação perfeita. Mesmo que até com tudo isso, haverá imitadores. O maior dessa visão é que a presença da coluna de fogo estará nesse lugar. Cristo em Espírito Santo estará nesse lugar, realizando o que foi mostrado ao reverendo William Branham. Será bem-aventurado o território, o povo que estará trabalhando nesse projeto divino, onde a bênção que foi vista ali estará sobre esse povo e daí se estenderá para muitas outras nações e povos e pessoas por meio das comunicações de rádio, imprensa e televisão, projetado, quando estiver em pleno cumprimento, sairá pela imprensa, sairá pelo rádio e pela televisão. Essa será a maior manifestação de Cristo no meio de sua igreja para o último dia, onde trará como resultado a fé para serem transformados, raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque a fé para a transformação e rapto está no sétimo selo, o qual os trovões revelam, ou seja, a voz de Cristo falando consecutivamente no meio da sua igreja noiva, revelará esse mistério. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo terá outra visitação. Teve uma no tempo dos apóstolos, teve uma no tempo de São Paulo, na Ásia Menor teve uma, teve 5 na Europa, onde enviou seus 5 mensageiros. Teve outra, a 7ª na América do Norte, onde enviou o 7º mensageiro, o reverendo William Branham, e terá uma em toda a sua plenitude neste tempo final, no território onde se estará cumprindo a etapa final da igreja, a etapa que nos levará à transformação e ao rapto. E estará falando no idioma desse território e desde aí se traduzirá a outros idiomas. Por isso, o reverendo William Branham disse que a terceira etapa estava em um idioma desconhecido. A voz dos 7 trovões estará falando em um idioma que não seria conhecido para o reverendo William Branham, ou seja, que não seria inglês. Seria outro idioma. Será o idioma onde estiver se cumprindo a visão da carpa. Porquanto a vinda do Filho do Homem, do Senhor será com seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias. Aí vamos ter Elias também, e Moisés e Jesus. Será uma manifestação gloriosa
de Deus por meio de Cristo no último dia, no qual nos correspondeu viver. Portanto, como ministros do Evangelho de Cristo, estejamos firmes e trabalhando na obra do Senhor sempre, porque nosso trabalho no Senhor não é em vão. Cristo recompensará cada um segundo for sua obra, diz: eis que cedo venho, e meu galardão comigo para recompensar a cada um segundo a sua obra. Isso estará ocorrendo antes que comece a grande tribulação. Estará ocorrendo com a igreja e no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E depois corresponderá ao povo hebreu ver. E exclamarão: isso é o que nós estamos esperando, e este é quem nós estamos esperando. Mas ele não vem por eles, mas que vem por sua igreja. E depois corresponde a eles reconhecerem o que Deus terá feito no meio da sua igreja e o que estará fazendo com os judeus. Eles estão esperando Elias também. Elias precursando, Elias proclamando a paz imperecível que trará o príncipe de paz, o Messias príncipe, de Isaías capítulo 9. Portanto, eles estão atentos ao que estará acontecendo neste tempo final. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo e ajude e abençoe os judeus também, e lhes abra os olhos no momento correspondente para verem a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, como está prometido, e possam ver Elias, que será enviado antes do dia terrível do Senhor. O dia ardente como um forno. Recordem que isso é o que está profetizado para a humanidade. Dia ardente como um forno, a grande tribulação. Mas a vós, os que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, que é Cristo. Pois ele disse: eu sou a luz do mundo, nascerá o sol de justiça em suas asas, trará salvação. E para os judeus também nascerá o sol de justiça, conforme Oséias capítulo 6, versículos 1 ao 6. Isso é o que Israel está esperando. Portanto, oremos também por Israel. Agora, nesses dias, estão vivendo lá no Oriente Médio uma etapa muito difícil. Queremos a paz para todas as nações. Queremos que cessem as mortes pelas guerras, e por isso lutamos e trabalhamos para que venha a paz à família humana. Amanhã estaremos falando sobre o tema Tempo de clamar a Deus. Recordem que a Escritura diz: clame a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes. Coisas grandes e maravilhosas são as que Deus prometeu mostrar aos seus filhos.
Elias vem antes do dia grande e terrível do Senhor. Ou seja, antes da grande tribulação. E diz, tudo que vai fazer fará um trabalho de restauração. Disso é que nos fala o próprio Jesus Cristo em São Mateus, capítulo 17, versículos 10 em diante, diz da seguinte maneira: os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu, certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ou seja, que está falando de um Elias que virá para restaurar. E depois diz do Elias que já veio, João Batista, o qual foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E encontramos que fizeram com João tudo o que quiseram fazer. O decapitaram. Agora, para o tempo final, é o tempo para a restauração, pelo qual diz no livro de Atos, capítulo 3, versículos 17 em diante, diz: ora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, ou seja, a crucificação de Cristo. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E Ele envia Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. E agora, o céu retém a Cristo até os tempos da restauração de todas as coisas. Tempo em que estará Elias realizando a restauração da sua igreja, da igreja do Senhor e depois do povo hebreu, para o qual vimos o ministério de Elias pela quarta ocasião trabalhando nessa restauração, e o veremos novamente para a restauração de todas as coisas, com o povo hebreu também, para uma restauração tanto espiritual como física que está prometida para este tempo final. Portanto, estejamos preparados e atentos, escutando a palavra do Senhor e, com nossa fé, posta em Cristo firmemente.
Tudo o que Deus prometeu, o estará cumprindo. Não queremos que nos passe despercebido. O que Deus prometeu e estará cumprindo neste tempo final. O Filho do Homem virá com seus anjos e no Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias, que são seus anjos, seus mensageiros, correspondentes para o tempo final. Ou seja, que a vinda do Senhor tem Jesus, Moisés e Elias. Então, simples assim. Mas não vamos dar detalhes, porque não queremos que o inimigo imite as coisas que Deus prometeu fazer neste tempo final. Em frente, ministros, companheiros no corpo místico de Cristo, e que Deus, por meio do Espírito Santo, por meio de Cristo e Espírito Santo, os use grandemente em sua obra neste tempo final e os ajude para terem o alimento espiritual para as ovelhas do Senhor neste tempo final, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.